De São Caetano para todo o planeta. A seguir, Café com Fatos. Oferecimento Café São Martim. Uma boa pedida em São Caetano. Olá, amigos da Web TV São Caetano, grande alegria estarmos de volta. É o Café com Fatos, o nosso encontro semanal, começando para todo o planeta pela TV São Caetano, para conversarmos aqui via internet, para todo o planeta, com a sua participação, falando das coisas da nossa região, conversando com quem faz o grande ABC. Os temas mais importantes passam por aqui, sempre com a sua participação. Venha tomar um cafezinho com a gente, vamos conversar aqui, vamos trocar ideias, vamos compartilhar informações. Mande aqui a sua mensagem pelo WhatsApp do 945647884. Participe aqui mesmo no portal, mandando a sua mensagem, mande a sua manifestação também pelas redes sociais, no Twitter, no Facebook da Web TV São Caetano. Café com Fatos começando comigo e com o Leandro Amaral. Boa noite, Leandro. Boa noite, Anderson Afonso. Boa noite aos nossos amigos da Web TV São Caetano, sempre ligados aí, atualizando as informações conosco aqui no Café com Fatos. E nesta quinta-feira, já o destaque inicial, Anderson, como de costume, a gente passa em Santo André antes de vir aqui para o programa, e hoje uma sessão muito tranquila. Embora o feriado amanhã seja do Dia do Trabalho, os vereadores de Santo André já pisaram no freio, viu? Foi bem no ritmo de feriado mesmo. A sessão acabou mais rápido do que o de costume. Por volta de 5h30 já tinha terminado o expediente em plenário. E, em suma, nenhum projeto aprovado. Na ordem do dia, só projetos de autoria dos próprios vereadores. Esses projetos foram adiados para a sessão da próxima terça. E o grande destaque acabou sendo, por fim, a entrada na pauta da LDO, que é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que os vereadores têm que aprovar até o final do semestre para dar início aí ao recesso e depois aos trabalhos no segundo semestre. Mas, em suma, uma sessão muito tranquila, bastante morna, e aí tudo vai ser retomado e principalmente a discussão a partir da próxima terça, Anderson. É isso. Queria destacar também nesse último dia do mês, aliás, última semana de abril, segunda-feira foi lançada a campanha do agasalho 2015. A gente está vivendo esta quinta-feira aqui um dia gelado, um dia frio. Ainda estamos no outono, temperatura em queda aqui na região do ABC, em São Caetano, variando entre 14 e 15 graus, com sensação térmica de temperatura ainda menor. Então tem que estar todo mundo bem agasalhado e a perspectiva é de um final de semana prolongado aí de temperaturas baixas. E a partir de agora é a tendência mesmo. Então, agora é a hora da solidariedade. O ano passado foram arrecadadas 87 mil peças. Projeção da primeira-dama, presidente do Fundo Social, Graça Pinheiro, é de 90 mil peças este ano, pelo menos. Então, todo mundo pode participar, pode ajudar, pode entregar na sede do Fundo Social de Solidariedade, nos vários prédios públicos, nas unidades de saúde, nas escolas. Entregue a sua doação. Vamos doar os agasalhos até o dia 3 de junho. A campanha do agasalho 2015 já está em curso em São Caetano do Sul. Colabore, hein? Bom, e a gente fala de temperatura aqui, né? Eu abri falando de uma sessão morna, o Anderson falando do inverno, a campanha do agasalho em relação ao frio. E agora vamos passar o quente, né? Porque tá muito quente o bastidor da política de São Caetano. Isso porque no dia de ontem, o Tribunal de Contas do Estado rejeitou o último recurso, a última tentativa de defesa do ex-prefeito de São Caetano, José Eurico Júnior, a respeito das irregularidades apontadas na contabilidade quando ele comandava a prefeitura no último ano de mandato, em 2012. E para falar sobre esse assunto, trazemos aqui o vereador, tendo em vista que a Câmara a partir de agora vai ser ainda mais protagonista, porque esse parecer contrário do tribunal vai ser apreciado pelos vereadores, e para reverter esse parecer, Eurico precisará de no mínimo 13 dos 19 vereadores. Para falar mais sobre esses ingredientes e esse cenário apimentado de São Caetano, vereador Éder Xavier. Doutor Éder, muito obrigado pela presença, boa noite. Uma satisfação enorme estar aqui no programa Café com Fatos com o Leandro Amaral e o Anderson Afonso. E aqui na Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Uma satisfação enorme estar com vocês, uma boa noite para aqueles que nos acompanham, o internauta, como você disse, em São Caetano, São Paulo, no planeta. É isso.
E quente a política aqui em São Caetano, doutor? Quente. Eu vinha para cá e está friozinho mesmo, como disse. O Anderson, está bastante friozinho mesmo aí fora. Mas a política está muito quente em São Caetano do Sul. Porque são alguns ingredientes que nós temos que destacar aqui. A nossa cidade é uma cidade, como nós sabemos, recente. É uma vila de Santo André, recente, 65 anos, de emancipação. Nós só tivemos 8 prefeitos na cidade, são eleitos 8 prefeitos, esse é o 9º prefeito eleito, o atual prefeito. E o prefeito sentava na cadeira lá de prefeito, no Cerâmica, ou na Goiás, quando era a prefeitura aqui, a sede da prefeitura, e ele falava assim, agora quem vai ser o próximo prefeito é o Joãozinho, depois o Pedrinho, e aí quem o prefeito falava era... Né? Bartinho, o Luizinho, o Bartinho, o Dalanezinho, e assim e tal. Não tinha programa, não falava nada na rua, e estava tudo certo. Acontece que houve uma modificação que ela reflete o estado e o ânimo político da população do Brasil. Agora nós não queremos mais conversinha furada, aquele político que sabe tudo, aquele político antigo que você conversava com ele qualquer coisa, ele fala da NASA, ele fala de avião, ele sabe tudo. No fundo não fala nada com nada. Você pergunta para ele qualquer coisa, ele fala. E o povo não é mais enrolado? Melhorou um pouco, vamos imaginar assim, diminuiu bem aquele problema só da chuteira do bico duro, a bola de capotão, tapinho nas costas, eu passei a mão lá no deputado, agora a polícia não me pega. Então essas coisas todas mudaram bastante e esse é o reflexo de São Caetano do Sul, depois que aconteceu com a vitória do Paulo Pinheiro. Isso vem acontecendo e vai recrudescendo a cada vez mais o povo ser povo e não multidão que segue grito, troca voto por chuteira de bico duro. As coisas estão acontecendo assim. Então, não há em São Caetano do Sul expertise, conhecimento de situação e oposição. Essas coisas estão começando a acontecer. E um fato, assim, extraordinário, um fato inusitado, protagonizado pelo senhor José Auríquio Júnior. Absurdo. A disposição desse filho de São Caetano, eu falei filho de São Caetano, é um absurdo, estou no programa respeitando as coisas aqui, mas esse moço conseguiu ter a absurda coragem, de ofender a lei de responsabilidade fiscal de tal maneira, uma maneira inusitada, só uma coragem assim, uma transformadora do caráter, para poder fazer o que ele fez. Quer dizer, ofendeu José Auríquio Júnior, ofendeu a lei de responsabilidade fiscal, deixando, a partir de maio de 2012, último ano de governo, quase 300 milhões de dívida para o sucessor pagar. E o Tribunal de Contas, depois de uma representação deste vereador, uma representação, esteve em loco, ele recebeu todos os contratos, verificou em loco, não é por amostragem. Esteve aqui em São Caetano do Sul, na prefeitura, teve acesso à documentação. Aí então os auditores os auditores do Tribunal de Contas deram, são técnicos auditores, técnicos de contabilidade, olha, ele deixou uma dívida de quase 300 milhões de reais para o povo pagar. Os auditores escreveram, olha, essa dívida é impagável a curto prazo. 3 auditores. Então aí não tem parcialidade. Muito bem, esses auditores respondem civil e criminalmente pelo que escrevem os auditores do Tribunal de Contas. Aí tem um relator, o relator falou, nossa, eu nunca vi uma coisa dessa aqui também, em outras palavras. Depois foi para a Câmara, 3 conselheiros do Tribunal de Contas julgaram, caramba, que coisa que aconteceu em São Caetano, Jesus. Também acharam um absurdo. E agora, então, ele fez um recurso para o Pleno. E o Pleno também disse, escuta aqui, isso aqui você não pode falar não, Auríquio. Você deixou as contas mesmo, tá tudo, você teve a coragem de assinar isso aqui. Ou seja, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, daí não passa, acabou, qualquer coisa que ele possa fazer não tem efeito suspensivo, vem para São Caetano do Sul. E vem para a Câmara julgar. Então, primeiro, vamos juntar as peças. Primeiro, só 8 prefeitos, cidade nova, né, 65 anos, uma vila de Santo André. Só 8 prefeitos. O camarada senta lá, Joãozinho, Pedrinho, lá, põe quem ele quer lá dentro, o ex-prefeito. Depois agora, um fato dessa envergadura. Dívida que, segundo o tribunal, é impagável a curto prazo. Curto prazo para as coisas públicas é 10, 20, 30 anos. É um absurdo. Se você tem uma ideia desse problema da dívida, nós tivemos no ano 2003 o governo fosse quem fosse, de Paulo Pinheiro, ninguém está fazendo coisa de Paulo Pinheiro, a verdade dos números. Nós tivemos 3, 4 milhões por ano de superávit. Sobrou pagando o funcionalismo, pagando isso, nós temos 11 mil funcionários, isso aqui é absurdo. Então,
pagando todo mundo, sobrou 4 milhões. Para pagar a de 3 milhões, você tem 100 meses, 80 meses, sem comprar um chinelo. Então, a dificuldade é muito grande, o tribunal constatou isso. Agora, essa conta tem que vir para essa informação do tribunal com todo esse receituário. Olha, vereadores, não aprovem essa conta que é absurdo, 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 não aprove isso. Olha, se não aprovar, nós teremos quem de candidato em São Caetano? Porque isso que eu quero sustentar aqui no teu programa. Ora, se a cidade é nova, se a cidade sempre teve os chefões, se não houve discussão política, se não há expertise de situação e oposição. Então aqui o pessoal está esperando, o eleitor aqui de São Caetano, ele está esperando o seguinte, o Paulo não foi muito bom, eu vou pegar e vou dar o Auric em cima dele, nem gosto do Auric, mas para mostrar para ele que eu não estou contente, toma o Auric aí em cima dele. Volta o Juninho, porque teve tanto, né, o Zezinho, o Pedrinho, agora é o Juninho. O Juninho, volta aí, volta você aí, porque eu não gostei do Paulo, tome Auric. Agora, se o Auric não vem, então é por isso que a palavra de vocês está fervendo, a temperatura está quente, aquela procura, o que vai acontecer nessa cidade, como é que será? E aí vai engrossando o caldo da quentura, sabe, a temperatura vai engrossando muito. Doutor Éder, e na mesma semana, o julgamento impondo ao ex-prefeito devolução de dinheiro aos cofres públicos. Olha, mas você vê, vai engrossando. Agora, vereadores, você imagina que lá no Congresso agora, se é aprovado aquela coisa que não pode ter coligação. Então, aqueles vereadores tal de Jurássico, que eu sempre falo, ele vai apoiar quem? Então, será que vai surgir, outra pergunta que está em São Caetano, que é um bom debate, será que vai surgir a terceira via em São Caetano? Quem é que vai comandar essa tal de terceira via? Quem vai ser a cabeça da ponte lá? A terceira via está representada pelo fulano, pelo ciclano. Então começa todo tipo de fervura e de comentário. Agora, bem o que você disse também, Anderson. Olha só, a ousadia do Auric é tal, e coisas do tipo assim. O que acontece? Alguns secretários do governo do José Auric Júnior, eles eram concursados, então funcionário público. De repente ele é funcionário público e o prefeito Auric chamou, vem aqui para ser secretário. Então ele ganhava em média 7 mil, 8 mil reais por mês, um funcionário público, 9. Agora vai lá para ser secretário, ganha 19 mil. 19 mil. Agora ele não pode ganhar os 19 mais os 7. Agora... E aí então o que aconteceu? O tribunal pegou tudo isso e hoje o Auric tem que devolver R$1 milhão, fora 700 milhões de contratos julgado irregular e ilegal durante 8 anos de governo. Então tem 700 milhões julgado ilegal e irregular das contas do Auric. Nós temos o Tribunal de Contas dizendo não aprove essas contas, seus vereadores. O Auric tem que devolver e até dinheiro de merenda. Você sabe que nesse relatório do Tribunal de Contas último, até o fogo que pegou lá na documentação da prefeitura, no depósito, até isso eles apontaram. Então, absurdo de vergonha para São Caetano do Sul. Para a população que está em casa nos acompanhando entender, o Tribunal de Contas, e até eu e o Anderson comentávamos isso hoje pela manhã na Rádio ABC, o Tribunal de Contas tem um parecer teoricamente técnico. Agora chega para a Câmara, que tem uma visão também, claro, óbvio, os vereadores, pelo menos em tese, deverão receber, analisar, passar para o jurídico, tem assessoria para isso, mas a gente sabe que na prática também envolve o ambiente político. Ninguém vai votar ou apreciar a conta simplesmente pelo parecer técnico. Isso dá para a gente entender o quê? E claro, as pressões externas que os vereadores já devem estar sofrendo e vão sofrer ainda mais a partir de agora, porque se trata de definir o futuro da eleição do ano que vem. Até porque se a Câmara mantiver o parecer do Tribunal de Contas, o Auric fica inelegível. E aí não tem nem luta política em São Caetano, porque exatamente. Todo mundo... Diante disso, dá para fazer um prognóstico do que a Câmara vai fazer em relação às contas? Dá sim para fazer. E a produção aí está falando que é melhor eu responder, que eu falo muito, quando eu pego para falar não paro mais. Parece que vai ter um break aí, é isso? Vai então vamos depois do comercial. Depois do comercial nós estaremos de volta, inclusive com as perguntas dos internautas. O pessoal que está participando aqui vai ter o nome citado e as questões que estão muito relacionadas a essa discussão. Que no clima colocadas eles chamam o comercial. É isso mesmo. Agora a gente abaixa um pouco a adrenalina, toma um café e volta rapidinho. Até já. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores,
Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. É destaque. Com certeza tu me conoce. Soy López, artilheiro de 17 de Birigui. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não vejo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereci uma foto em la página de esporte. Não, esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão! No destaque? Não. O que interessa é destaque. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Estamos de volta aqui, é rapidinho, Café com Fatos, comigo, com Leandro Amaral, com você que nos acompanha, entrevistando o vereador Éder Xavier, temperatura altíssima na Câmara Municipal de São Caetano, a política da cidade. Dá a impressão que a eleição é daqui a 15 dias, não é? Não, a eleição é só o ano que vem. Nossa, como tá quente, né? Imagine como é que vai ser 2016. Mas a montagem de tudo que vai acontecer no ano que vem está sendo feita agora. Por isso que tem que nos prestar muita atenção em todos os movimentos desse jogo político e é uma das contribuições que a gente pretende dar aqui no Café com Fatos. Para pegar o gancho do bloco anterior, as questões colocadas pelo Tribunal de Contas do Estado a respeito da administração de José Auríquio Júnior no comando da Prefeitura de São Caetano. O Marcelo, do bairro Olímpico, fez contato com a gente aqui e pergunta, doutor Éder, se não houver a devolução desse R$1 milhão, aí o Zé Auríquio Júnior pode ficar inelegível porque não devolveu o dinheiro? Só por isso ou por outras coisas mais? A inelegibilidade do José Auríquio Júnior, ela está diretamente ligada a dois fatos que não está sendo comentado em São Caetano. Bom, o primeiro está sendo comentado sim. Qual é o fato? É o fato da Câmara se reprovar as contas seguindo a orientação dos técnicos, são técnicos. O Tribunal de Contas são auxiliares da Câmara Municipal. Então é como se tivesse funcionários, contabilistas, contadores, verificando os documentos para apresentar para o seu patrão, vamos dizer, teoricamente, que é um funcionário da Câmara, o Tribunal de Contas. São funcionários dos vereadores. Para poder entender, o povão entender, todo mundo entender. Esse é meu funcionário, eu tenho um funcionário, eu quero saber se eu devo vender aquilo, se eu posso pagar. Faz uma contabilidade aí, faz uma avaliação atuarial. Então é isto. Aquilo são funcionários que dizem para a Câmara, não aprova isso. Se não aprovar, ele é inelegível 8 anos, o Auríquio. Agora tem um outro problema que ele tem que superar, ficha limpa. Nós fizemos representação e ele está condenado na justiça, aí não é no Tribunal de Contas, na justiça, Auríquio. Está condenado na justiça, em segunda instância, com colegiado, então vai ter que lutar com o problema da ficha limpa também esse moço. Agora vem essa história da pergunta do Marcelo. Se não devolver 1 milhão. Se ele não devolver esse 1 milhão, né, qualquer do povo, e é também obrigação do Ministério Público entrar com uma ação de improbidade administrativa, e na ação de improbidade administrativa tem essa penalidade, ficar também inelegível, e ele não poder mais ser candidato porque usou de maneira incorreta, ilegal, irregular, o dinheiro público para pagar funcionários públicos. E agora ele não devolve o dinheiro, então, o cofre público ainda pode penhorar bem dele. Tem uma questão aqui que o Marcos Aurélio coloca, ele é do bairro Prosperidade, porque ele diz o seguinte, se esse esquema realmente ocorreu, o prefeito José Auríquio Júnior, o ex-prefeito, pode ter sido o líder, mas ele não fez isso sozinho. E os outros políticos que estão ao redor dele também terão de devolver dinheiro aos cofres públicos? É a pergunta que faz aqui o nosso internauta. Eu vejo assim, eu acho que, eu entendo que o internauta, o povo de São Caetano devia acompanhar, é só entrar lá, botar o nome do José Cressoni, do construtor Cressoni, que fez uma denúncia, cliente no nosso relacionamento, um empreiteiro de São Caetano que tinha lá o Pádua, tinha o Tortorello, tinha 100 e pouco agentes, todos eles estão com os bens indisponibilizados. Então, fazendo uma analogia com o caso de improbidade administrativa, malversação do erário,
É o caso do Cressoni, está lá, então vai ser julgado esse ano, aqui vai ser julgado, vamos ver aí o que vai acontecer com o julgamento desse crime de improbidade, é crime mesmo, tem gente com pena somada há 400 anos lá, com os bens indisponibilizados, isso é representação nossa, cliente nossa, esse Cressoni, tudo um trabalho aí que levou a cara do Auric, a figura dele, o rosto dele, no Fantástico da Globo, e assim mesmo a coisa ficou por aí, ele acabou sendo ainda o Auric, o secretário de esporte. Então, da mesma maneira daquele caso, que é um caso verdadeiro, mas a justiça, não, veja o que a justiça está fazendo no caso do Cressoni. Então também aqui, todo esse pessoal que recebeu, aí tem vereador, tem secretário do governo Paulo Pinheiro, aí tem um montão de gente, todo esse pessoal vai ter que responder, devolver o dinheirinho, sim senhor. Não é só o senhor José Auric Junqueira, ele sozinho não fez isso não. Agora, Éder, tem mais participação aqui dos nossos internautas, aliás é a pergunta que a gente tinha deixado no ar no bloco anterior, a respeito de como vai ser apreciação do parecer das contas do Auric agora na Câmara de São Caetano. E o Adriano Costa, do bairro Fundação, pergunta, doutor Éder, as contas do Auric podem ser aprovadas na Câmara? Ou seja, a Câmara hoje teria um número para derrubar o parecer do Tribunal de Contas, que teoricamente é um parecer técnico, e aqui a Câmara teoricamente também tem uma apreciação política? O Leandro faz uma colocação teoricamente técnico. Eu queria, assim, discordar da colocação teoricamente técnico, porque é extremamente, não tem nada de teoria, é técnico. Os técnicos do Tribunal de Contas, os auditores, têm um posicionamento técnico. Não é teórico, é técnico. É assim, fui até São Caetano, em loco, peguei todos os contratos, somei as dívidas e agora eu Tribunal de Contas, digo para os vereadores, olha, deve 300 milhões e a lei de responsabilidade fiscal diz que quando você pode ficar devendo, mas você tem que ter o dinheirinho, encerrou o ano, você entregou o mandato, você ficou devendo, mas tem o dinheirinho no banco para pagar. Não tendo é crime de responsabilidade fiscal. E esse homem foi ousado, deixou quase 300, só tinha 13 milhões na conta. Eleitor de São Caetano, você aí. No dia 31/12/2012, último dia de governo do senhor José Auric Júnior, tinha 13 milhões na conta e tinha de dívida quase 300. Você imagina que ele assinou isso, pior ainda, o senhor José Auric, a ousadia desse moço, como eu falei no bloco anterior. Então, como é que se processa isso agora? Não tem mais jeito no Tribunal de Contas. Então, os funcionários, os empregados, entre aspas, dos técnicos, os contadores, dos vereadores de São Caetano do Sul, toda uma estrutura que abre todos os cofres, abre tudo para verificar tudo, feito no Tribunal de Contas, manda para São Caetano do Sul, deve chegar agora esses dias. O Auric disse num programa de televisão, com toda a ousadia que ele é pelo peculiar, e toda a irresponsabilidade no gasto público, e assim com uma volúpia, uma onisciência, onipotência, onipresença descomunal, uma empáfia, ele disse que as contas iam chegar só. Senhor José Auric, o senhor falou, eu estava assistindo o programa, o senhor falou no programa aí da Eco TV, que as contas iam chegar só em 2017. Eu falei para o senhor, desafiei o senhor que ia chegar antes, vai chegar esses dias. A Câmara recebe essas contas, a apuração dessas contas, falar palavras técnicas, as pessoas não entendem. Parecer, tal. Recebe essas contas, os vereadores, vai para a comissão, só passa pela comissão de finanças, não vai nem para a comissão de justiça e redação. Vai para só do finanças. Então, num prazo máximo, pela nossa lei orgânica de 60 dias, ela tem que ser, no máximo. Agora, o presidente da comissão de finanças, que é o vereador Parra, ele me disse que se chegar num dia, ele cumpre lá os prazos legais, não vai postergar não, já manda para a presidência botar lá para votar. E aí chegou no plenário. Qual o prognóstico hoje? Qual o prognóstico hoje? Veja, se o julgamento é político, agora não é porque é político, quer dizer, que a gente pode concordar com um absurdo, coisa assim. Então vamos dizer, vamos imaginar que chegou uma conta, porque são 645 municípios no estado de São Paulo, o Tribunal de Contas trabalha e manda lá para as câmaras de vereadores as contas do prefeito do ano anterior. Vamos imaginar que numa prefeitura onde entra R$1 milhão, é o caso de São Caetano, então apresentou as contas, teve lá R$10 mil, R$50 mil, R$1 milhão. Nós vamos deixar inelegível 8 anos, porque às vezes é uma questão contábil. Então é essa política de entender um jogo político. Mas deixar 300 milhões,
e um vereador de São Caetano do Sul tem a coragem de aprovar, é porque está com o rabo preso. É você, vereador, que aprovar essas contas, você está com o rabo preso. Me processa. Se aprovar, depois você tem que me processar. E quer dizer, abro a mão da minha imunidade parlamentar para você me processar. Porque eu falei que você está com o rabo preso. Porque a grande maioria desse pessoal que está lá, está envolvido também em todas essas contas. Ou é a PAI, ou olha, vamos esperar, porque eu vou comentar tudo, ver o que acontecer nessas contas. Aliás, tem outro detalhe que eu quero deixar claro aqui no ar. Se porventura aprovarem essas contas, qualquer um do povo, e eu sou um do povo, irei, independente de ser vereador, buscar a prestação jurisdicional a respeito da aprovação dessas contas. Porque se fosse 10 mil reais, R$1 milhão de administração do prefeito, teve um probleminha lá de 1 milhão, de 2 milhões, de 10 milhões, 300 milhões, Aurico. Alguém vai ter coragem de aprovar isso? Se aprovar, tem baracutaia. E eu vou atrás. Doutor Éder Xavier, mais uma participação aqui de internauta. Muito obrigado a todos que estão conosco. Muito legal ter a sua participação. Um abraço aqui para o Wilson Roberto Arrigue, que é de Santo André. Está cumprimentando a todos nós aqui, desejando boa noite. E diz assim: louvo a atitude do vereador Éder Xavier. Quem pegou dinheiro público, quem desviou dinheiro público tem que devolver e tem que ser preso. Só que eu não estou acreditando que esse povo vai para a cadeia. Doutor Éder, o senhor acredita que eles serão realmente punidos? É a pergunta que o Wilson está fazendo. Num caso específico, assim, se eu verificar, é isso que eu vi. As leis do Brasil, que estão aqui no Brasil, essas leis são muito atualizadas. Elas coíbem com muita energia. Mas houve um pacto, vou usar uma expressão à noite, está ficando frio mesmo, desgraçado, entre os três poderes, o tempo todo da história política desse país, entre os três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. E aí o espírito da lei não é materializado diante do judiciário. É uma pena que a coisa é assim. Mas agora por quê? Porque tinha multidão, trocando voto por chuteiro de bico duro, bola de capotão, tapinha. Me parece, eu estou crendo que as coisas estão modificando. Vamos o PSDB, vamos qualquer partido aí, vamos qualquer do povo, vamos um grupo. Faz o impeachment logo dessa mulher aí, dessa presidente. Põe o povo na rua. Mas não adianta ir pra rua. Tem que assinar, pôr a cara, escrever. Também é bom ir pra rua, bater panela, tudo é bom. Mas o que é bom mesmo é ir no Poder Judiciário, botar a cara lá, como nós fizemos em São Caetano do Sul. Então, eu quero crer, como é o nome do moço? O Wilson fez o... Wilson, eu quero crer Comenta. Que se nós de São Caetano nós nos unirmos agora, não é se unir com o vereador Éder Xavier, não é com um com o outro, mas em nome desta cidade pequena, uma cidade fácil, com todos os próprios públicos prontos, tudo fácil. Nós temos 1000 e poucos leitos na área de saúde, é mal gerido. A ONU diz que só 350 litros solucionava o problema, nós temos 1000 e tudo mal. Temos 16 clubes, tudo cheio de rato. Nós temos tanto problema nessa cidade que falta de gestão. Então, se o povo tiver força, cobrar do vereador, ir na Câmara. Agora, não é ir na Câmara também 100 pessoas que recebeu R$50 para ir lá falar bobagem. Porque é isso mesmo. O quê? Porque é fácil enfiar dentro da Câmara 100 pessoas, dar um churrasquinho para ele, vai lá e xinga o tal vereador, vai vaiar lá tal. Isso não. Isso aí acontece? Isso não acontece. Meu. Isso não acontece, Sidão do sindicato, quando eu era secretário lá de esporte. Então, mas isso é outra coisa. Vamos fazer um programa sobre isso também, que eu vou falar o que tiver que falar e quero ser processado. Então, a verdade é esta. Se nós hoje em São Caetano podemos demonstrar, já que nós somos o maior IDH do Brasil, IDH é um vetor. O que aconteceu na cidade? A cidade é maior IDH, então isso deve ser bom. O IDH é um vetor para nós. Então vamos todo o povo de São Caetano, pegar os seus vereadores, ir lá na casa dele, e falar na casa dele assim: ô vereador, você vai aprovar essas contas? Agora, para não entrar nada que o Éder está falando, que o outro está falando, poxa, você vai tanto no computador para falar bobagem, muita gente vai no computador falar bobagem lá no Facebook, aperta lá, Tribunal de Contas, contas do Auríquio, verifica lá se é verdade ou é coisa só política partidária que nós estamos falando do que fez em São Caetano do Sul com o dinheiro do povo, o senhor José Auríquio Júnior. Então, para finalizar para o moço aí que fez a pergunta, eu creio que se o povo
está dando sinais no Brasil. E se São Caetano der fizer um trabalho mesmo de arregimentar os seus vereadores, nós rejeitamos essas contas e mostramos que nós somos independentes e o povo de São Caetano não troca voto por chuteiro de bico duro, bola do capotão, tapinha nas costas, cachaça, conversinha, churrasquinho, bobagem. É tempo de avançar. Falando em churrasquinho, nós estamos com fome, né? Então, tá aqui, passa rápido, o relógio é implacável aqui. Doutor Éder, chegamos aqui ao final de mais um programa, com certeza vamos voltar a falar desse assunto, até porque agora já era pauta de São Caetano, agora então oficialmente vai entrar na ordem do dia assim que chegar na Câmara Municipal de São Caetano e sem dúvida o Café com Fatos, que sempre acompanha as principais informações, vai trazer mais detalhes e vai trazer novamente esse assunto aqui para a pauta do programa. Doutor Éder, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu fico muito contente, reitero os agradecimentos do convite no início do programa, o Leandro Amaral, o Anderson Afonso, um grande abraço, uma boa noite para todos nós, vamos enfrentar o friozinho e aí vai esquentar cada vez mais a temperatura em São Caetano do Sul. E vai ficar melhor ainda a temperatura se você de São Caetano do Sul participar de tudo que nós conversamos aqui, dando a sua opinião, exercitando a cidadania plena, participando, verificando como é que estão essas contas do Auricchio em São Caetano do Sul e como está se movimentando os vereadores em São Caetano do Sul. Isso, e um abraço final para Ana Clara de Santo André, que mandou pergunta também relacionada aqui à discussão a respeito do impeachment da presidente Dilma. O Dr. Éder falou um pouquinho disso, também falará em outras oportunidades aqui no Café com Fatos, porque o tema vai continuar sendo destaque sem dúvida alguma. Então a gente volta na semana que vem. Bom feriadão para todo mundo, quinta-feira que vem, 7 da noite, se Deus quiser, ao vivo estaremos aqui e reprisando o programa a qualquer momento ao longo da programação da Web TV São Caetano. Grande abraço, obrigado pela audiência. Tchau! Você acabou de assistir Café com Fatos. Oferecimento Café San Martín, uma boa pedida em São Caetano. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta.